Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Jaqueline por aqui para continuarmos a série Descobrindo Lucas e Atos no Discipulado Nazareno. Muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Semana passada estudamos o capítulo 1 de Lucas. E nessa semana, em 2 aulas, na segunda e na quarta, vamos estudar Lucas 2 e Lucas 3. Temos estudado juntos a Bíblia para que sejamos transformados pela palavra de Deus e cada dia mais parecidos com Jesus e cheios do Espírito Santo. A gente brincou na semana passada que não adianta entender que a mãe mandou arrumar o quarto se isso não gerar uma ação. O mesmo é sobre a Bíblia. Não adianta ler e estudar o que ela significa se isso não nos transformar. E é por isso que temos estudado esse livro a fundo, em detalhes, como família, aos domingos, às 9h30 da manhã. Mas durante a semana a gente dá uma revisada juntos para que você aí na sua casa medite conosco, tudo bem? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Lucas 2. Em Lucas 2 nós temos o nascimento de Jesus. Lá no versículo 1 a gente começa: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O recenseamento, ou seja, a contagem de pessoas que deveria ser feita, era uma forma em que aquele povo oprimia aquela população. Porque o povo judeu ele não lutava na guerra com os romanos, mas ele sim era obrigado a pagar impostos, e através do recenseamento eles entendiam quanto que as pessoas deveriam pagar. E as pessoas tinham que se mover até o local de origem para que o recenseamento fosse feito. Então imagina Maria grávida tendo que mudar de Nazaré, o local onde eles estavam, até Belém. Acredita-se que foi uma viagem de mais de 100 quilômetros, alguns dizem 150 quilômetros, em cima de um burrinho. Imagina como foi essa viagem, né? Agora, muitos acreditam que, poxa vida, por causa de César, então, é que Jesus nasceu em Belém. Mal sabem-se que lá em Miqueias 5:2 já havia promessa de que o Messias viria de Belém. Então, às vezes, quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente imagina que é culpa do diabo, ou os planos de alguém estão atrapalhando aquilo que Deus tem para nós, quando mal sabe nós que os planos de Deus vão se cumprir. E às vezes aquele caminho é o que Deus tinha tratado, tinha preparado, e a gente nem sequer imagina. Então José saiu da Galileia com a Maria e foi até a cidade de Davi, que era chamada Belém. E a gente consegue ver isso lá em detalhe, lá no versículo 7, declara: então Maria deu à luz ao seu primogênito, enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Imagina, a cidade estava cheia de gente, não tinha onde as pessoas todas ficarem, e eles se hospedam ali, muito provavelmente na parte da frente da casa, onde ficavam os animais, porque as casas estavam cheias, os locais que recebiam gente estavam cheios, as casas de familiares estavam cheias, e o bebê então fica numa manjedoura, ou seja, o local onde colocava o feno ali para os animais comerem. Agora, você imaginaria que um rei seria colocado numa manjedoura junto com os animais? O Messias veio para mudar tudo, ele veio como um rei simples, não veio cheio de pompas, cheio de ouro, porque ele não veio aqui para dizer que ele era importante pela sua riqueza. E no versículo 8, então, havia naquela região pastores que viviam no campo. Ser um pastor não era uma profissão chique na época, era um grupo que ficava bem na sua, bem excluído, né? E o anjo aparece para eles e no versículo 11 declara: hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ali eles são chamados para ir ali ver o Messias que nasceu. Então Jesus nasce de uma forma simples, é colocado numa manjedoura, e o primeiro público que recebe o comunicado de que Jesus tinha nascido são pastores. Quando a gente olha para o reino de Deus sendo estabelecido na terra, a gente vê que é um reino de ponta cabeça, né? Jesus veio para os pobres, para os doentes, para os necessitados, nasceu num lugar simples, e a gente aqui muitas vezes preocupado com a marca de roupa que alguém utiliza. No versículo 19 é interessante ver que Maria fala que ela guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Então ela sabia da promessa, os pastores chegam ali contando que um anjo tinha lhe aparecido e tudo aquilo está acontecendo, mas de modo nenhum ela sai espalhando aos 4 ventos ou dizendo aquilo que ela já imaginava, mas ela guarda e medita no coração. Quais são as mensagens que você tem recebido e ao invés de meditar no coração, a gente está gritando aos 4 ventos, né?
ou espalhando para pessoas que talvez não entendam. Maria nos ensina muito aqui que muitas vezes aquilo que está acontecendo deve ser guardado no nosso coração, que a gente deve só meditar aquilo um pouquinho. E esse é o nascimento de Jesus, em Belém, conforme a promessa tinha sido feita, e sendo colocado numa manjedoura. Agora, seguindo os costumes e a lei da época, Jesus ele vai ser apresentado no templo depois do dia da purificação, segundo a lei de Moisés. A lei de Moisés é aquilo que você vê lá no começo da Bíblia. A gente tem Êxodo, Levítico, tem todas as leis que o povo devia seguir. É interessante ver que no versículo 24, eles foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, e um par de rolinhas e 2 pombinhos. Olha que interessante. Só seria levado um par de pombinhas e 2 rolinhas se a família não tivesse condições de levar um cordeirinho. Então a gente vê como a família de Jesus era simples, mas em momento nenhum eles deixam de cumprir a lei. E nesse momento eles encontram Simeão, um homem justo e piedoso que se alegra de ver Jesus e ele louva dizendo: agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. E Simeão declara: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Por que contradição? Porque a gente sabe que alguns judeus se converteriam e passariam a seguir Jesus, como alguns o odiariam e começariam a declarar que ele estava errado, né? E ele fala para Maria: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Os estudiosos acreditam que ali eles já estão citando a morte de Jesus, porque para uma mãe ver um filho morrendo, né, é uma dor que eu nem consigo nem imaginar. Então aqui acredita-se que essa frase já é a declaração de que Maria veria a morte de Jesus. E não só Simeão, mas Ana também encontra Jesus. Agora olha que interessante, Ana era uma profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que se tinha casado, e agora ela era viúva de 84 anos. Ou seja, ela era mulher, idosa, viúva. Ela não era importante naquela época. Ela não tinha um cargo, não tinha riquezas, ela era uma pessoa que muito provavelmente não entraria nos livros históricos, mas aqui ela é uma pessoa importante para Deus, porque diz: ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e oração. Deus não está em busca de riqueza, de cargo, de títulos, mas está em busca de pessoas com o coração quebrantado. Quando a gente pensa nessa senhora que muitos olhariam e não dariam nada, Jesus via uma mulher que estava na presença dele com o coração quebrantado. Você tem buscado ao Senhor, você tem se colocado na presença dele, ou você está buscando a importância deste mundo com roupas, cargos e títulos, né? Então, depois disso, eles voltam para Nazaré, onde Jesus cresce ali da sua infância, e aos 12 anos a gente tem o menino Jesus indo para o templo. Com 12 anos era uma data muito importante, porque ele ali passava para o judeu, não existe a fase de adolescente, ele é criança ou ele é adulto. Na fase criança, ele é a responsabilidade da mãe, e quando ele chega nessa fase de 12 anos, ele passa a responsabilidade do pai, porque o pai ali vai ensinar uma profissão, vai ensiná-lo a ser homem, e ali ele passa a ter responsabilidade. Então, no versículo 41, fala: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, e quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E tendo terminado os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Por que será, né? Muito provavelmente por causa dessa mudança, talvez, de responsabilidade, porque talvez eles estavam com muita gente, achou que ele estava com a família do vizinho, do primo, né? Mas acontece que Jesus fica para trás. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro. E então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. Aqui os pais de Jesus levam um dia inteiro para dar falta dele, mais 2 dias para encontrá-lo.
mas eles estavam acostumados com a presença de Jesus. Então eles perceberam e logo voltaram para buscar. Que a gente perceba quando a gente está se distanciando de Jesus, para que a gente possa correr e voltar para estar perto dele, que a gente não se afaste de Jesus no nosso dia a dia. Mas é interessante na continuação da história que quando eles o viram, a mãe fala: filho, por que você fez isso conosco? O seu pai, na minha Bíblia está com P minúsculo, o seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura, né? E Jesus responde para ela, não em tom de desrespeito, mas ele fala: por que vocês me procuraram? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai, com letra maiúscula. Aqui ele está falando da identidade dele, ele sabia de quem ele era filho real, quem ele deveria obedecer, quem ele deveria cumprir. Quem é o seu pai? Qual é a sua identidade? Você está aceitando aquilo que as pessoas ao seu redor estão te dizendo ou você lembra que Deus é o seu pai? E eles não compreenderam, porém, as palavras que ele lhe disse, e ele voltou para Nazaré e era submisso, ou seja, Jesus era um menino obediente, mas ele sabia para que ele tinha sido chamado. E de novo, Maria, no versículo 51, guardava todas essas coisas no seu coração. Ela estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo e ela guardava aquilo no seu coração. Então, Lucas 2, a gente vê o nascimento, a gente vê o cumprimento das leis, a gente vê uma mulher que o mundo não daria importância, mas para Deus era importante. A gente vê Jesus aqui declarando quem era o pai dele, declarando qual era a sua identidade. Lucas 2 nos faz refletir qual é a nossa identidade, quem é o nosso pai, aonde nós devemos estar. Nós devemos estar na presença do nosso Pai. Se atente para ver se você não está se afastando de Jesus e se você sabe quem é o seu Pai verdadeiro e para quem você deve estar prestando contas, para quem você deve estar buscando. Que você não esteja buscando o louvor de outras pessoas, mas assim como Ana, esteja na presença de Deus com jejum e oração. E nos vemos na quarta-feira para estudarmos Lucas 3.